Good morning. Glad you could join us on a Sunday morning. Okay, so if you remember, if you were here yesterday in my first talk where I was talking about individualism and collectivism, I had sketched, you can think of these two sets of ideas. Para pensarmos sobre esses dois conjuntos de ideias opostas, eu apresentei 4 níveis em que você pode pensar. No nível político, é o capitalismo versus várias formas de estatismo, comunismo, fascismo e socialismo, como formas de estatismo. E em um nível moral e ético, é o conflito e contraste entre egoísmo e altruísmo. E ontem nós falamos muito sobre esses dois conjuntos de ideias, do capitalismo versus estatismo e egoísmo versus altruísmo. Os outros dois eram razão versus autoritarianismo e livre-arbítrio versus determinismo. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu vou falar sobre essa questão de livre-arbítrio. E a Ayn Rand tem uma forma bastante interessante e inovadora sobre a questão de ver a questão do livre-arbítrio. E deixe-me relacionar isso com algumas coisas que surgiram ontem. Então, primeiro, uma citação do Atlas. Está em português, então... O ato mais nobre que jamais se realizou foi o ato mental de compreender que 2 mais 2 são 4. Isso é de Atlas Shrugged, a Revolta de Atlas. E ela realmente quer dizer isso, que o ato mais nobre que você já realizou é um ato de compreender a verdade. E essa é uma visão radicalmente diferente sobre a moral. Então, dizer que algo é nobre é uma afirmação moral. Ontem, acho que na palestra de Ben e de Yaron, a Madre Teresa surgiu. Eu coloquei a Madre Teresa e Isaac Newton. Ontem nós falamos que a Madre Teresa é vista universalmente como um exemplo. Ela é um exemplo de uma pessoa moral. E ela é vista dessa forma porque ela praticou o sacrifício. Ela viveu uma vida em que ela abriu mão de valores como a felicidade e se devotou a sua vida aos outros. Isaac Newton não é isso. Ele é um tipo de pessoa muito diferente e existiu uma cultura em que ele era visto como um herói. Eu mencionei ontem, quando vocês pensam sobre individualismo versus coletivismo e esses conjuntos de ideias, a perspectiva individualista ganha ascendência no período do iluminismo. E Isaac Newton era visto como um herói. Seria certo dizer que ele é o herói do iluminismo. Ele é admirado universalmente. E eles não conseguem expressar isso, mas é uma admiração moral, de que existe algo muito, muito bom sobre o Isaac Newton. E é difícil, hoje em dia, pensar em uma cultura em que não é a Madre Teresa que todos dizem, dê-me um exemplo de uma pessoa moral, de um herói. Madre Teresa, Schweitzer, Bill Gates, quando ele doa todo o dinheiro dele, nós falamos isso ontem, sempre tem a ver com sacrifício. Mas existem diferentes visões de bem e mal, e certo e errado, visões radicais. E se você pensar nos pensadores do iluminismo, eles têm uma visão muito diferente sobre moralidade. Então, esse tipo de pergunta que sempre recebemos, nós damos muitas palestras e sempre recebemos essa pergunta. E geralmente é a primeira pergunta. E quanto aos pobres? Essa não é uma pergunta que seria feita no iluminismo. A primeira pergunta seria:
isso é por causa da questão do sacrifício que foi inculcado na mente de todos. Então a primeira pergunta é sempre, mas e quantas essas outras pessoas que nós deveríamos estar servindo? Você não receberia essa pergunta na Grécia Antiga. E existe uma discordância sobre o que era o certo e errado na Grécia Antiga. Platão e Aristóteles debatiam sobre isso, mas ninguém perguntava, vocês não falaram nada sobre os pobres. Então, existem visões muito diferentes sobre o bem e o mal, e Ayn Rand tem uma visão muito diferente sobre isso. E os heróis dela se parecem com Isaac Newton e não com a Madre Teresa. E em termos do iluminismo, esse é o cientista que era visto universalmente como que estava expandindo o conhecimento humano de uma forma que nunca tinha sido feita antes. É o nascimento do período moderno, com Isaac Newton, porque nós ultrapassamos o que o mundo antigo tinha feito. E se você ler A Revolta de Atlas, os heróis do romance são pessoas como Isaac Newton, são pensadores, são criadores, são produtores. E é visto como essa é a forma de se viver uma vida moral, e a essência da escolha que você tem entre o que é bom e o que é mal. A visão de Ayn Rand sobre o livre-arbítrio, da escolha básica que você tem, está ligada com essa questão, e é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Se você fala sobre bem ou mal, deveria ser uma questão entre o que você pode escolher, selecionar. Você determina, você vai seguir a estrada correta ou a estrada errada, a boa ou a má, e ela acha que você tem a capacidade para isso, e o que você deve fazer é emular o Isaac Newton e esse tipo de pessoa, os pensadores, os criadores, os produtores. Você deve emulá-los, e você tem a capacidade para isso. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a visão dela, sobre o livre-arbítrio, a partir dessa perspectiva. Então, ela toma o fato da escolha de forma séria, que você tem escolhas básicas na vida e que elas moldam quem você é, a pessoa que você vai se tornar e a vida que você vai viver. Você tem esse tipo de controle sobre a sua vida, e você tem esse tipo de controle sobre a sua vida por causa da escolha básica que alguém tem na vida. Então, quando as pessoas pensam sobre o livre-arbítrio, tipicamente as pessoas pensam sobre coisas mundanas, de rotina, escolhas mundanas. Eu estou em um restaurante, será que eu vou pedir o bolo de chocolate ou o bolo de baunilha? E essa é a escolha que eu tenho para fazer. E eu acho que é verdade, que isso é uma escolha. Você tem uma alternativa genuína ali, você pode pedir o bolo de chocolate ou de baunilha. Mas se esse é o único tipo de escolha que você tem na vida, sobre o que você vai pedir no restaurante, não parece que você tem poder ou controle sobre a sua vida, de verdade. E a Ayn Rand pensa que você tem. E ela pensa isso porque, se você está pensando sobre o livre-arbítrio e o controle que você tem sobre a sua vida, não é esse tipo de escolha que você tem que pensar. É uma escolha entre itens particulares de conteúdo, chocolate ou baunilha. Você tem controle muito mais fundamental sobre a sua mente, porque você tem controle não só sobre o seu conteúdo, mas principalmente sobre a sua atividade ou o seu processamento. Você tem controle sobre como você usa a sua mente, e não apenas sobre as duas coisas que você vai selecionar no mundo. Se eu vou caminhar ou andar de bicicleta para o trabalho, se eu vou usar a calça azul ou cinza hoje. Você tem esse tipo de escolha, mas essas são escolhas derivadas. A escolha básica que você tem é o tipo de controle que você vai exercer sobre a sua mente. É assim que ela pensa sobre a questão do livre-arbítrio, é sobre uma questão de assumir controle da sua mente, da sua atividade, do seu processamento. Ou ela geralmente fala do seu pensamento, do processo de pensamento. Então, a sua mente, se você está desperto, tem coisas acontecendo na sua mente, mas você tem uma escolha básica sobre se você vai assumir o controle. Você pode usar a metáfora de um cavalo, ele está galopando, você pode assumir o controle. Ou você pode não fazer isso. Eu posso dar a analogia de um carro, você pode
acionar a marcha e dirigir ou deixar em ponto morto. Então, ela acha que você tem esse tipo de controle sobre a sua mente, sobre o seu funcionamento. Então, ela geralmente fala que a sua escolha básica na vida não é uma escolha entre chocolate e baunilha, caminhar ou andar de bicicleta. A escolha é pensar ou não pensar, exercer esse tipo de controle, esse tipo de esforço. Outra forma que ela fala disso é esse controle que você pode exercer, você pode trazer a sua mente para o foco. Então, de forma que você está trabalhando para entender, para lidar com o mundo, trabalhando para conhecer, você pode trazer para um nível de alerta. E alerta significa que você está lá, presente e em controle, ou você pode não fazer isso. E esse é um controle básico que você tem sobre a sua mente, e que todas as pessoas têm. Todas as pessoas com um cérebro que funciona normalmente. Você tem esse tipo de controle sobre a sua mente, quando você está desperto. Eu coloquei aqui duas imagens para sugerir que, para qualquer coisa consciente, aqui tem dois cachorros. Você pode pensar que um está alerta e o outro não está. E eu acho que é bastante óbvio qual está alerta e qual não está. Para um cachorro, ele responde muito mais ao ambiente e a estímulos. Ele está cansado, então aquele cachorro vai adormecer a qualquer momento. Mas o outro talvez tenha ouvido um barulho e ele está com atenção, está alerta. Então, para outros animais, geralmente, isso é algo do ambiente que dispara esse tipo de coisa. Para seres humanos, ela acha que para nós, como indivíduos, nós podemos escolher esses dois estados. Podemos escolher estarmos semi-alertas, semi-em foco, sem fazer muito esforço, sem trabalhar para entender e descobrir qual é o caminho correto que eu devo seguir, qual é a ação correta, ou você pode exercer essa energia, esse esforço, e ter essa presença na sua mente. Você pode dizer que você está lá, totalmente lá, presente, funcionando, dirigindo, controlando o que está acontecendo na sua mente, o seu processo de pensamento e, como resultado, o que você vai escolher fazer e as ações que você vai tomar no mundo. Esse é o tipo de controle que ela acha que se você tiver introspecção sobre o seu próprio funcionamento mental. Esse é o tipo de controle que você tem e é definido por você. É uma coisa, um estado escolhido que depende da sua vontade. Você tem uma alternativa em relação a isso e você pode exercer esse esforço ou não. Então, para falar agora menos em termos de imagens e analogia e mais na forma como ela pensa sobre isso, você tem uma escolha sobre focar a sua mente ou não e trazer para esse nível de alerta ou não, pensar ou não. Ela tem duas formas, grandes formas em que ela pensa sobre como isso se manifesta, se você tiver essa introspecção. Então você tem uma questão se você vai exercer esforço e energia para compreender e saber e descobrir qual é o certo, a ação correta, você pode exercer esse esforço ou não, escolher fazer isso ou não. Esse é um aspecto. E para onde você está dirigindo esse esforço e energia? Você está dirigindo para tentar entender, tentar compreender os fatos do seu mundo e do seu ambiente, tentando descobrir o que é verdade e o que é bom, o que você deve pensar e o que você deve fazer, ou você está dirigindo o esforço e a energia para, de certa forma, tentar escapar dos fatos, escapar do que existe lá fora na realidade, tentar evitar isso. E agora trazendo algumas imagens e analogias, então, uma forma em que você pode pensar, e ela fala dessa forma, você tem, parte do controle que você tem é que você pode estar em um estado de foco e de alerta, exercendo essa energia ou não, você pode estar à deriva. Então eu coloquei uma imagem de uma lancha aqui, onde alguém está exercendo controle, ou um barco que está à deriva nas correntes. Ele está se movendo, mas ninguém está dirigindo, ninguém está no timão, ninguém. E ela acha que essa é uma opção básica que você tem.
E é uma coisa que você vê com relação às pessoas. Tem pessoas que exercem esse tipo de esforço de estar no controle e tem pessoas que não. E elas parecem ser mais produtos do seu ambiente. Elas pensam o que elas pensam porque isso é o que os pais pensavam. Isso é o que é aceitável nos seus círculos sociais. E parte do que está acontecendo ali, ela acha, se essa pessoa está exercendo o esforço para entender ou não. E se você não está exercendo esse esforço, você ainda está funcionando de certa forma, mas é muito mais o externo, as forças externas e estímulos que estão determinando o conteúdo da sua mente e as ações que você toma. Então, esta é uma forma de pensar sobre isso. Tem essa questão de foco versus deriva, e esse controle fundamental que você tem sobre a sua mente. E a outra forma que ela apresenta é que você tem isso no outro eixo. Um é exercer esforço, energia ou não, e para onde você está dirigindo esse esforço e energia. E ela fala disso como foco versus evasão, ou pensamento versus evasão. E alguém que é cego intencionalmente, que não quer ver, e está trabalhando para não enxergar. Então você pode exercer energia e esforço para não saber, para não entender. E, portanto, para conseguir agir ou tomar ações que você não tomaria se você tivesse feito o esforço para entender o que está acontecendo. Então o Ben, na apresentação dele ontem, ele deu o exemplo de você tem um parente, um primo, um cara que nunca tem dinheiro e ele vem e pede para o irmão ou o pai, pede dinheiro pela 10ª vez e ele não é responsável com o dinheiro. Você sabe que você vai dar para ele e ele vai gastar de forma irresponsável, vai perder de novo. E em muitas famílias o que acontece é que as pessoas não querem esse tipo de conflito, elas não querem enfrentar isso. Eu tenho um irmão, um primo que é irresponsável e eu não gosto dele e nós precisamos cortá-lo e dar o dinheiro. E eles fazem de conta que, não, mas dessa vez ele mudou, dessa vez vai ser diferente. Você não tem nenhuma razão para pensar que dessa vez vai ser diferente se você der dinheiro. Não, ele vai gastar de novo. Mas, para evitar o conflito, você pensa, sim, dessa vez vai ser diferente. Você conta essa história, você faz de conta. Esta é uma ação de ser intencionalmente cego aos fatos. Você está exercendo um esforço, mas está exercendo um esforço para não saber, para não enxergar o que está acontecendo, para que você possa tomar uma certa ação que você não tomaria se fizesse o esforço para entender o que está acontecendo, que é totalmente inútil dar dinheiro para ele. Talvez o que deveríamos fazer é mandar para um psicólogo, talvez, se você tivesse um interesse em que ele mudasse a sua vida. Então, essa é uma escolha que você tem a cada momento, a cada hora, a cada dia. Você pode exercer o esforço e você pode exercer o esforço para tentar entender e enfrentar os fatos e descobrir o que fazer à luz dos fatos, qual é a coisa correta a ser feita. Ou você pode exercer esforço, mas parte desse esforço é para cegar a você quanto o que está acontecendo na vida, na realidade. Então, ela fala que você tem essa escolha para pensar ou não, e é disso que ela está falando. Você tem a escolha de exercer energia e de direcionar essa energia em direção ao mundo e para compreendê-lo e tentar lidar com ele, ou escondê-lo de você mesmo. E ela acha que essa é a raiz das escolhas que você tem e é a raiz do pensamento sobre a moralidade. Então, ela acha que se você está pensando sobre o livre-arbítrio e sobre o controle básico que você tem sobre a sua vida, você escolhe a racionalidade ou irracionalidade do seu funcionamento mental, da sua atividade mental. Você escolhe exercer o esforço e você escolhe dirigir esse esforço em direção a entender ou a fazer de conta e não enxergar os fatos. E é um curso racional de ação. Se você está exercendo energia e esforço para conhecer
Essa é a raiz do que significa ser racional ou seguir a razão. E se você não está exercendo esse esforço, você só está à deriva, sem tentar entender, ou se você faz esse esforço, mas para tentar não entender e ficar cego aos fatos, essa é uma forma de irracionalidade, ou a raiz da irracionalidade. Então, é um controle básico que você tem sobre a sua mente. E é isso que significa. O controle não é uma questão de conteúdo, de baunilha versus chocolate. É uma questão tem a ver com a racionalidade ou irracionalidade do seu processamento mental. É sobre isso que você tem controle e você pode escolher ser racional. E o fato de que você pode escolher ser racional, e esse é o controle básico que você tem na sua vida. Então, portanto, você tem esse controle enorme sobre a sua vida. Porque a sua atividade, em qualquer estado, qualquer momento da sua vida, você tem controle se essa atividade vai ser racional ou não. Então, as ideias que você vai alcançar são ideias que você tem razão para pensar, ou que você raciocinou, e as decisões que você tomou, você tem razões para isso, e você tem esse controle na sua vida o tempo todo. Você pode realmente moldar a sua vida, porque você tem controle fundamental sobre a sua atividade mental. E uma das formas que ela fala disso na Revolta de Atlas é que o homem tem uma única alternativa básica, pensar ou não. E essa é a medida da sua virtude. Não o grau da sua inteligência, mas a utilização integral e implacável da sua mente. Não a extensão dos seus conhecimentos, mas sim a aceitação da razão como um absoluto. E nós tivemos uma pergunta, eu não sei em qual sessão, na última vez, sobre, talvez tenha sido na minha palestra de abertura, de algumas pessoas têm um alto nível de inteligência, eu acho que isso era verdade sobre o Isaac Newton, e algumas pessoas têm uma inteligência média. Então, o que você fala sobre esse tipo de diferença? E para a visão de Brand, não existe diferença moral, pois o controle que você tem sobre a sua mente é se você vai engajá-la e dirigi-la para tentar conhecer e descobrir qual é a coisa certa a fazer, e qualquer pessoa pode fazer isso. E isso ela está fazendo essa distinção. Não é uma questão de inteligência, do seu nível de inteligência, mas é uma questão de se você está tentando saber. Eu posso tentar entender a física e o Isaac Newton para tentar entender isso. Quando ele decide colocar a sua ação em movimento, ele quer entender mais. Isso é uma das mentes mais poderosas na história. O seu nível de inteligência é realmente muito alto, mas da perspectiva moral isso não interessa. Eles têm esse mesmo tipo da escolha de controle sobre o uso da sua mente que eu tenho sobre a minha. E isso é o que você pode exercer, esse controle ou não. É dessa perspectiva que ela diz que você pode emular as pessoas como Newton, os pensadores, os criadores, como Beethoven, Shakespeare, os produtores, um Rockefeller, um Bill Gates. Não é que você possa conseguir o nível que eles chegaram. Essas pessoas têm inteligências fora do comum e habilidades fora do comum, mas você pode emulá-los quando eles estão na sua melhor ação, quando eles estão trabalhando, entender, conhecer, produzir, criar. Essa é a melhor deles e você pode emular isso. Eu posso usar o melhor de mim, a liberdade dá o poder de fazer isso, o controle sobre a sua mente, isso dá o poder de emular-os nesta forma. É por isso que ela pensa neles como heróis morais. Não é para enfatizar o moral, não significa que eles conseguiram alcançar este nível tão alto que eles são heróis, mas o que é relevante é que eles colocaram a sua vontade em engatar uma ação em direção à coisa correta, em criar valores e produzir. Isso
isso é uma forma que você pensa sobre o livre-arbítrio e o controle fundamental que você tem sobre a sua mente. Eu gostaria de dizer, como uma palavra, sobre a forma como ela pensava sobre o determinismo, de uma perspectiva, porque que ela acha que determinismo está errado. É dessa perspectiva, é o tipo de controle que você tem sobre a sua mente. O que o determinismo diz é que se existe um entendimento e aceitando uma posição e você é honesto sobre a posição, você não tem controle sobre a sua mente. O determinismo diz que você é determinado por fatos antecedentes, coisas que vieram antes, e na realidade são coisas externas a vocês. O seu curso na vida foi traçado antes de você nascer. Se vocês pensarem das emoções do planeta, você pode dizer em 2 anos onde Saturno e Marte estarão. E você pensa o mesmo para uma pessoa, você pode dizer com antecedência, se você tiver todos os dados, que em 2 anos a partir daqui eu vou estar num palco falando nisso. Isso seria completamente previsível. Mas você não tem controle, porque tudo foi determinado previamente para você. A posição determinista, eles não podem prever nada sobre o comportamento humano. Eles não podem prever o que as pessoas vai estar fazendo daqui a 1 mês ou 2 meses, ou as emoções do planeta. O que eles têm a dizer é que você é determinado, eu não sei, mas não são os fatores que determinam você em direção a isso. Alguma coisa determina você, mas eu não sei. O Sam Harris, que tem um livro sobre livre-arbítrio, ele fala sobre isso, ele fala no podcast, ele já deu uma série de conversas e escreveu muita coisa a respeito de livre-arbítrio. Eu acho que é um livro que vai em frente em relação a isso. Tem uma citação do livro aqui, como nos vemos a nós mesmos. Você está lutando para guardar dinheiro, mas também está tentado a comprar um novo computador. Onde está a liberdade quando um desses desejos opostos inexplicavelmente triunfa sobre o seu outro desejo? Você está talvez economizando para a universidade, um carro, uma casa, mas você está tentado por esse novo computador, talvez seja um novo Mac que saiu, algum que tem uma capacidade nova que eu quero comprar. Você tem essas duas coisas e você se encontra sem pensar comprando o computador ou depositando o seu cheque no banco. Você está determinado, mas não sabe o que determina você. Isso é inexplicável. Eu enfatizo o inexplicável. E existe um inexplicável no determinismo. Você não pode explicar que esses são os fatores que determinaram você, porque você estava com fome ou que você foi amamentado ou não quando comprou o computador. Eles não sabem, mas alguma coisa determinou você. Você não tem esse tipo de controle sobre as suas ações. Se você realmente levar a sério esta visão, significa que você também não tem controle, não apenas sobre as suas ações, mas sobre o seu raciocínio. Por que o Harris acha que ele sabe que determinismo é verdade? Isso é uma coisa que você está lutando para descobrir se a ideia de determinismo é verdadeira, mas você também está tentado pela ideia do livre-arbítrio. Onde está a liberdade quando uma dessas ideias opostas inexplicavelmente triunfa sobre a outra? É precisamente a mesma situação. Você vai economizar dinheiro, comprar um computador novo. O determinismo está correto ou o livre-arbítrio está correto? E qual ideia vence? Para o Harris, o determinismo vence. Para os seus oponentes, é o livre-arbítrio, porque uma dessas ideias ou teorias triunfa e outras não. Não existe motivo para pensar que uma é verdade e outra não. As outras são determinadas. Por que o Harris é determinista? Ele não sabe por que é determinista. E os defensores do livre-arbítrio não sabem por que também.
Se é o resultado que uma vez ele foi amamentado no peito, significa que essa ideia é verdadeira, é por isso que você é determinista. A posição do determinista é que você não tem controle sobre a sua mente. E o Rand pensa que é uma posição incoerente, porque ele está dizendo que determinismo é verdade, mas não existe motivo para pensar que é verdade. Então, ela acha que existe uma profunda incoerência na posição determinista. Se você levar a ideia a sério, você não teria controle sobre a sua mente. É incoerente porque você leva a ideia a séria, pensa a respeito, escolhe pensar a respeito. E isso é precisamente o que você não é capaz de fazer de acordo com os deterministas. Você escolhe a racionalidade ou a irracionalidade do seu processo de funcionamento mental. O que ela pensa é que a razão é um ato de escolha, é um exercício da escolha. Se você descarta a escolha como uma ilusão, que a mais parte dos deterministas diz, parece que você está fazendo uma escolha, mas é uma ilusão. Você tem de descartar a razão como uma ilusão, porque ela opera pela escolha. E se você está descartando a razão, não tem razão para nada que você faz. Então, ela acha que quando você coloca introspectiva o fato que você tem esse poder sobre a sua própria vida, você dirige esses processos e atividades, se essas atividades serão racionais ou não. E a posição alternativa, que você e as outras pessoas não têm esse tipo de controle, é incoerente, não faz sentido no final. E eu acho que isso, no final das contas, é a forma como Rand pensa sobre o livre-arbítrio. Ela pensa que tem livre-arbítrio, e o ponto de vista do determinismo é um aspecto da mentalidade coletiva. Isso é incoerente. Então, eu vou parar por aí e abrir para perguntas. Muito obrigada. Bom dia. Ontem. Good morning. Yesterday, Roberto has allowed me to take the mic home, and I was training some questions to make you. Well, it's just a joke. I would like to ask you the following. If you believe that because of religious trends, maybe collectivists in Brazil, all these socialist roots that we had during so many years in the country, do you think it is finished by creating a mental prison when people prefer to go away from pain, to accept the reality, to understand that things are possible to be controlled, instead of going for pleasure as an incentive to act in his own life? I don't know if you agree with that, if you could make some comment about that. Thank you. Eu não sei se eu entendi completamente a sua pergunta. Eu não entendi bem qual foi a questão do prazer em relação a isso. Se você pudesse esclarecer. If you agree that people prefer go away or escape from pain, and they don't go for pleasure as an incentive to take choices over their lives. It means you prefer not to choose, not to think. That's what you said. Instead of going for ways of decided if it is bad, it's not good for me, but I'm going to choose that because it's going to bring me benefits, it's going to increase my creativity or productivity. Deixa eu responder um aspecto disso. Eu acho que é verdade
que o seu meio ambiente social pode dar incentivos para pensar, você pode encorajar o raciocínio e você pode encorajar o não raciocínio, mas nem em nenhuma das situações isto determina o que a pessoa vai fazer. Eu acho que a pessoa tem esse controle fundamental que ele pode escolher pensar e colocar a sua mente, a sua emoção e não fazer isso. Ou você pode estar no meio ambiente no qual você é encorajado. Quando você faz isso, você recebe resultados positivos, pode ser seus professores, educadores, os pais. Essa é a escolha correta a ser feita, é o que você deveria estar fazendo. Quando você fica um adulto, um indivíduo independente, você tem que ser um pensador e você tem que ser um avaliador. E você tem que você vai perseguir na vida. E parte da maturidade é ser capaz de fazer isso por si, não pedindo a ajuda dos pais e professores mais. Você pode estar num meio ambiente onde isso realmente é reforçado e encorajado, ou você pode estar num meio ambiente que toda vez que você exerce o direito de saber e saber independente, você começa a fazer perguntas, por que você está fazendo isso? Você deveria estar só seguindo ordens, obedecendo e fazendo o que os outros fazem. E eu aposto que aqui muita gente no seu meio educacional ou escolas tem várias ocasiões onde você é desencorajado por pensar, você vai penalizado porque você tentou ativamente pensar e você quer fazer perguntas, e você quer mais provas, e você quer contra-argumentar, e isso é desencorajado. E eu acho que no reino político, isso é correto em sistemas políticos, onde o Estado ganha poder e está tomando conta, as pessoas estão com medo. Então, é perigoso ser um pensamento, é perigoso não obedecer às autoridades e seguir os outros. E existem penalidades reais. Tem muitas pressões psicológicas colocadas em você, em muitos ambientes religiosos, é mais psicológico. Ou quem é você para fazer perguntas? Por quem é você para pensar diferente? Você é um herege. Isso é muito ruim. Mesmo se você não está sendo ameaçado, você vai receber um monte de pressão psicológica. E existem alguns ambientes até onde existem ameaças físicas. Por exemplo, as ditaduras comunistas, você fosse uma pessoa que não concordasse, você corria risco da sua vida se não tivesse de acordo com o regime. Você estava em perigo físico. É verdade que você pode colocar incentivos negativos ou positivos na questão de pensar não em termos de dor ou prazer, mas em termos de incentivos negativos e positivos. Então, isso tem várias ramificações. Isso não destrói a habilidade da pessoa de escolher, mas em questão do relacionamento num ambiente normal, por isso que você quer morar num país livre. Quando você é livre, você tem todos os incentivos para pensar, encarar o mundo e tentar entender e descobrir o que fazer. E aí você diz, eu posso fazer o que o meu julgamento diz que é a melhor coisa a ser feita. Isso é a melhor coisa de morar num país com liberdade. E você tem você controla, numa ditadura existe um desafio, isso é muito disruptivo nesses regimes totalitários, por exemplo. Qual é a sua visão do poder de decisão e a conexão em livre-arbítrio e o poder de decisão? A força da vontade é um fenômeno derivativo, não é uma questão de livre-arbítrio. Você pode pensar que isso é similar a questões de tentar concentrar-se numa coisa. Quando estamos falando sobre a escolha,
de pensar ou exercer uma energia básica e um esforço para estar no controle, mas tem todo tipo de decisões e escolhas posteriores que você tem quando está exercendo esse controle. E uma delas pode ser, eu estou trabalhando num plano, eu preciso concentrar-me nisso, eu tentar eliminar as distrações e assim por diante. Não existe garantia que você possa fazer isso. Você tem um problema persistente em casa que se intromete quando você tenta trabalhar e você tenta se concentrar. Eu não acho que é uma questão de livre-arbítrio direto, é uma questão de força de vontade. Quando você começa a exercer, você pode não gostar, você tem que levantar todos os dias e você vai decidir o que tem que fazer, etc. Você tem que tentar exercer a sua vontade. Isso é uma questão de força de vontade. Isso não é divertido, eu não quero fazer, tem coisas mais difíceis para fazer, mas eu tenho que fazer. É um fenômeno real e não é a escolha básica. Você pode estar exercendo o esforço de estar em controle e descobrir que você não tem a força de vontade para fazer isso. Eu vou correr às 6 da tarde e está horrível lá fora e está chovendo e eu não vou ir. Essa é uma questão derivativa, no sentido qual seria o papel do meio ambiente e as escolhas que eu estou escolhendo. Se está muito frio, é muito mais difícil de pensar. Se você está se sentindo fisicamente desconfortável, se está muito frio ou muito quente. Sim, pode existir meio ambientes onde que é tão ruim que você não consegue exercer a sua vontade. Mas está frio lá fora, o que isso significa? É parte da questão psicológica. É uma questão derivativa, os psicólogos falam disso, quando você está tentando alimentar um hábito, inculcar um novo hábito, tem todo tipo de dica para como fazer isso. Eu acho que isso é uma questão muito mais derivativa. Você pode ter essa imagem que vai ficar muito ruim se eu for lá na rua. Vai lá por 5 minutos. Se você ainda se sentir muito ruim, você volta para dentro. E o que aconteceu, depois de 5 minutos, você se aquece e esquece. Então, tem todos os tipos de coisas desse tipo, onde você exercita a sua força de vontade. Sobre a questão da história do irmão ou primo que pede dinheiro, a questão que me vem à mente é a questão da racionalidade da pessoa contra a racionalidade das outras pessoas e do livre-arbítrio. Digamos que alguém venha na minha mesa do restaurante e me pede dinheiro para comprar comida. Eu, por uma questão de caridade ou altruísmo, resolvo dar para ele comida, porque senão ele pode pegar o dinheiro e comprar drogas, por exemplo. Eu estou levando a minha racionalidade seriamente, eu estou escolhendo não apoiá-lo no seu vício, mas, por outro lado, se eu der para ele o dinheiro, eu não estaria tirando a racionalidade dele, dizendo que ele não vai tomar decisões racionais. Eu tenho um conflito de racionalidades e livre-arbítrio. Como eu posso resolver essa questão? Depende do contexto completo dessa situação. Muitas dessas pessoas, pelo menos na América do Norte, as pessoas na rua pedindo, elas têm problemas mentais. Quando você tem doença mental, você tem capacidades diminuídas. Eu não acho que você está tratando a pessoa como um ser irracional, então eu vou dar comida, senão ele vai tomar uma decisão irracional. Você não está pensando que ele tem um problema mental? Sim, eu acho que você não está pensando que ele não vai tomar a decisão errada. E eu vou dar dinheiro e não comida. Mas por que você está dando um ou outro para ele? Não é que não exista motivo para fazer caridade, mas eu realmente quase nunca, eu não dou nesses tipos de situações. Eu dou em situações onde a pessoa realmente está tomando
responsabilidade da sua vida e está tentando melhorar. E se você está dando dinheiro e no contexto que você está contando que eles vão usar, você está apostando que eles vão usar esse dinheiro racionalmente. E se ele parar de ser racional, eu vou parar de dar dinheiro. Isso é ligado ao altruísmo. No século XIX, quando eles falavam sobre caridade, eles falavam sobre os pobres merecedores e os não merecedores. Eles estavam ajudando os merecedores. Eu não acho que é o melhor termo, mas o que eu estou querendo dizer é que essa pessoa é pobre por razões acidentais, a sua família morreu, ele foi destituído de tudo, teve todo tipo de acidentes ou problemas de saúde, mas ele quer melhorar. Eu preciso de ajuda agora, mas eu quero que ele fique nos seus 2 pés. Eu quero fazer o que estou tentando fazer o que é direito. E é diferente daquele irmão que não está tentando nada. Aquele não merece nada. E isso é uma questão muito importante. Você não deveria, mesmo se o cara tem doença mental, você não deve tratar o pobre, o destituído, como se ele fosse incapaz. Você pode falar sobre a parte psicológica e as questões existenciais de evitar pensar? Quando você se faz cego por vontade própria para fatos e realidades, a realidade se torna um desafio, uma ameaça. Você racionalizou, você fez uma escolha de dar dinheiro para uma pessoa não merecedora e pensando, ele está mudado, ele está reformado, dessa vez será diferente. Se você mantiver essa pretensão, parece que ele vai uma viagem para as Bahamas e não conseguir um trabalho. Então, eu tenho que fingir sobre isso, sobre aquilo. Isso é parte da psicologia. Uma vez que você faz da realidade um inimigo, eu não quero encará-la, os fatos estão lá e eles vão continuar a aparecer. E você tem que continuar a tentar bloqueá-los, você tem que tentar bloquear mais fatos. E eu, na realidade, penso que não sempre, mas frequentemente a questão realmente moral e social, você vai dobrar o problema ou não? Esse irmão ou primo, você está fingindo dessa vez será diferente. Mas quando você recebe a primeira prova que claramente não é diferente, que a mesma coisa está acontecendo, você pode dizer, sim, eu estava fingindo que ia ser diferente, e você apostou de novo. Ou então você diz, não, ele realmente está esgotado, ele precisa de umas férias, depois ele procura um trabalho. Então, os fatos são seus inimigos, e você tem consequências psicológicas, existenciais de fazer os fatos um inimigo. Isso é um desastre completo. Que hora nós temos? Eu já passei do tempo? Uma pergunta a mais. É uma coisa comum entre cientistas e figuras populares, as pessoas que escrevem, elas acham que para aumentar a nossa inteligência, isso é chave. Tem a ideia que se nós dermos para as crianças Ritalina ou algo do tipo, isso alertaria o seu foco, isso poderia melhorar o seu QI. O que você acha sobre isso? Eu tenho dado uma olhada, eu não tenho dado uma olhada nessas drogas com atenção, mas eu acho que na questão de escolhas básicas que vocês têm, eu acho que não existe um efeito. Ele vai ficar mais alerta, ele vai ter mais concentração, energia ao longo do tempo, ele não vai ficar tão cansado facilmente. Eu tenho muitas dúvidas que qualquer coisa que a gente conheça sobre inteligência ou QI, o que a gente testa esse tipo de coisas, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, que
que teria provas reais que essa droga tem um efeito positivo e todo esse tipo de drogas tem efeitos colaterais. O que eu estaria interessado em usar... Eu não estaria interessado em usar drogas para melhorar a minha inteligência, a não ser que tenha realmente uma prova evidencial séria. A ideia de pensar é como podemos aumentar a inteligência. É uma coisa interessante e tem sido pensado já há mais de 100 anos. Vai ter interfaces entre os cérebros e computadores e coisas desse tipo no futuro. Isso vai ocorrer, eu acho isso interessante. Mas tudo isso é pesquisa. Mas existe uma diferença entre pesquisa e uma coisa que já é sabido. E muitas de essas alegações não são realmente reais. Obrigada.